E aí, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, para a nossa aula de hoje, preciso que vocês abram lá na página 15, sendo o tema Evitar Enganos. Vocês já pensaram, ou vocês já passaram por alguma situação onde vocês foram enganados? Que situação foi essa? Então, agora eu pergunto, como evitar enganos? Como a gente saber ou não se está sendo enganado por algo ou por alguém? Vocês já pensaram sobre isso? Então, existem muitas pessoas e existem muitas situações que podem nos levar ao engano, sim. Como, por exemplo, às vezes tu olhar uma determinada situação ou olhar uma determinada coisa e achar que ela está firme, tu vai pisar e ela não tá, você cair. Ou ainda, você olhar aquele prato maravilhoso e começar a pensar, ai que delícia, que prato docinho, que prato gostoso, e quando você come não é nada daquilo que você pensou. Entre tantas outras coisas. Mas como fazer para evitar engano? Vocês já pensaram sobre isso? Uma das coisas que nos leva a evitar engano é observar essas coisas e aprender com elas. Enganar-se também nos leva ao aprendizado, porque a partir do momento que você se engana, você numa próxima vez terá um pouco mais de conhecimento para julgar aquilo se você está certo ou errado, se você vai enganado ou não vai ser. Então, toda a situação nos leva a um aprendizado, certo? Então, esses aprendizados fazem aguçar os nossos sentidos. E são os sentidos, então, que nos possibilitam reconhecer o que é erro, o que não é. E assim a gente passa a evitar os chamados enganos, certo? Inclusive, o livro de vocês, na página 16, ele coloca a imagem de um copo com água. E dentro desse copo com água tem um canudo. Olha o que acontece com aquele canudo. Quando você pega o canudo e retira da água, ele é um canudo qualquer. Agora, quando você coloca, devido à refração da água, você acaba tendo um desvio do canudo. Então você olha como se o canudo tivesse sido cortado ao meio, mas não é. Quando eu olho isso, eu me lembro dos indígenas. Os indígenas, quando eles saíam para pescar, eles tinham muito conhecimento sobre essa questão da refração. Então eles olhavam o peixe lá de cima da água, olhavam o peixe e na verdade o peixe ele não estava onde aparentemente, onde visualmente o indígena conseguia ver. Então ele jogava a lança dele um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, fazendo com que acertasse o peixe. Então é a mesma questão que aconteceu no canudo. Deu a impressão de que o canudo estava no lugar, mas na verdade ele não estava. Então tudo isso, olha só, tudo isso é a nossa percepção, tudo isso são os sentidos que fazem a gente ver se está certo ou não. Isso também pode ser chamado de ilusão de ótica, certo? Então, meus queridos, conversem um pouco em casa aí com o papai e com a mamãe que situações a gente deve evitar enganos. E quais situações a gente já foi enganado. Então conversem com eles. Perguntem se eles já passaram por alguma situação assim de comprar algo achando que era muito bom e não era. Ou comeu alguma coisa pensando que era doce, mas na verdade não era, ou pensando que era salgado ou não era, ou comprou um doce achando que ele era incrivelmente gostoso e o doce não era tão gostoso assim. Então, conversem um pouquinho com eles e veem o que na vida, o que no dia a dia a gente pode ser ou não enganado. Tá bom, meus queridos? Tchau, tchau, um abraço e até a nossa próxima aula.